Você já ouviu falar de relé de estado sólido? O que é esse componente? Para que ele serve? Qual a vantagem e desvantagem? E eu vou falar sobre isso. Então assista o vídeo até o final, fique comigo. Então, meus queridos amigos, vamos falar sobre relé de estado sólido, tá? Que é esse componente aqui. Obviamente, existem vários modelos. A gente já filmou relé de estado sólido com um polo. E esse aqui é com 3 polos, ou seja, ele me permite ligar um motor elétrico trifásico, tá? Relé de estado sólido é, entre aspas, uma espécie de contator, porque ele abre e fecha um contato permitindo a passagem da eletricidade. Então, digamos que eu coloque os 3 cabos de fase aqui em cima e os cabos do motor aqui. Quando o relé de estado sólido ligar, o que ele vai permitir? Ele vai permitir a passagem dessas fases aqui por dentro e vai ligar o motor. Da mesma forma o contator. Eu coloco os cabos de alimentação aqui e os cabos do motor aqui. Quando o contator ligar, obviamente as fases passam por dentro do contator e o motor liga e desliga. É um princípio simples. É como se você tivesse aqui 3 interruptores separados e aqui também. Mais ou menos assim. Diferença é que o relé de estado sólido, ele não tem componentes mecânicos. O contator tem componentes mecânicos que obviamente vão sofrer um desgaste natural por ligar e desligar. Relé de estado sólido não. Então, o relé de estado sólido utilizado nas condições ideais, ele dura muito mais que um contator, tá? Outra coisa, não precisa nem falar de tamanho e espaço, né? O relé de estado sólido, você literalmente coloca ele em praticamente qualquer lugar. Tem dimensões aí bem diferentes do contator. O contator em si é grande, tá? Então você acaba tendo uma certa dificuldade. Se você tiver que fazer uma automação residencial, o contator aí você vai literalmente ter que ter um painel para ele. Agora o relé de estado sólido você já consegue acoplar ele em algum local, tá? Porque literalmente ele tem uma profundidade menor. Nesse modelo aqui, apesar dele ter uma largura, né, considerável, mas ele tem a profundidade menor e questão de altura que você vê que é a mesma do contator, tá? Esse relé de estado sólido aqui, ele permite a passagem de corrente de até 40 amperes. É claro, existem relés de estado sólido que tem uma corrente maior, uma capacidade maior, mas aí você precisa usar o dissipador de calor. Lembrando que já tem vídeo sobre dissipador de calor no canal. Outra coisa interessante, esse relé de estado sólido você consegue fazer com que esses contatos fechem com tensão de 3 até 32 volts, tá? Tensão contínua. Então, você pode colocar aí 12 volts, 24, 30, 18, 19, 9 volts, enfim, que ele vai receber essa tensão e vai fechar os contatos. O contator já não. Ou você vai escolher o contator com 24, ou com 220, ou com 110, ou com 380, enfim. Você vai ter que ter uma tensão específica aqui para alimentar a parte da bobina para que ele então feche os contatos e permita a passagem aí da eletricidade pelas fases. Já o relé de estado sólido ele tem essa possibilidade maior, tá? Essa é questão de vantagem. Agora a questão de desvantagem. Como é que eu vou fazer um contato de selo aqui? Eu vou ter que fazer um bem bolado usando aí, de repente, um relé acoplador ou um contator auxiliar, alguma coisa assim. Mas aqui de cara, né, é complicado. O contator já não. Eu já tenho os contatos auxiliares e consigo fazer isso. Outra coisa, questão de proteção. Contator eu coloco o relé térmico. Aqui não, aqui eu sou obrigado a ter um disjuntor motor na entrada para fazer a proteção, tá? Outra coisa, questão de sinalização. Aqui eu coloco luz para indicar que está ligado ou que está desligado. Aqui já dificulta a vida. Eu literalmente vou precisar de um contator auxiliar ou de um relé acoplador para fazer esse esquema, tá? Então você vê que os dois componentes acabam tendo vantagens e desvantagens. Eu vou fazer a ligação aqui e vocês vão ver como é que funciona, tá bom? Aqui são os 3 cabos do motor e aqui são as 3 fases, tá tudo desligado, tá? Tá aqui agora uma das desvantagens que eu acho. No contator, nessa situação, se eu quero testar se por acaso existe algum problema na alimentação ou não, eu simplesmente venho e faço isso aqui.
E a parte mecânica eu já fecho os contatos e obviamente já funciona ou não o motor. Aqui eu não consigo fazer isso, tá? Aqui literalmente eu preciso ter alimentação e ele tem que estar funcionando para testar. Caso contrário, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que soltar os cabos, colocar eles aqui, apertar e depois ligar o disjuntor e ter alimentação para ver se o motor liga ou desliga. Então é a primeira situação. Segunda, apesar de ser recomendado o terminal, no contator a pessoa vem e enfia o cabo aqui no borne do parafuso e pronto. Aqui já não, aqui se eu colocar o cabo elétrico aqui e começar a apertar, né, as perninhas dele vão saindo e não vai dar certo. Eu preciso ter terminal aqui, forquilha ou olhal. Tá, vou fazer a alimentação. Aqui eu vou alimentar com 24 volts, aqui eu coloco o negativo e aqui positivo. E vocês já vão entender, tá? Então aqui eu tenho positivo e negativo. O negativo eu vou colocar aqui porque ele mostra aqui, ó, de 3 a 32 volts. Eu coloco o negativo e o positivo, tá? Vamos colocar o negativo aqui. Terei que estar usando o terminal também, tá? Mas eu vou fazer isso aqui porque eu quero mostrar para vocês um teste. Observe que ele não fica legal. Fica soltando os cabinhos aqui, olha ali, ó. Por isso que é importante o terminal, tá? Agora eu vou colocar essa tampa aqui para minha proteção. E o positivo, obviamente, a hora que eu encostar ele aqui, o meu relé de estado sólido vai ligar. Vão ligar os disjuntores. Então, na minha humilde opinião, você tem vantagens e desvantagens, tá? Desvantagem para mim, a principal é essa que eu falei do teste. Eu preciso ter literalmente uma alimentação correta, esse componente tem que estar funcionando para que então eu possa ter os contatos fechados e testar o motor para saber, por acaso, se o motor está com problema ou não. Caso contrário, né, eu tenho que soltar os parafusos, tá? Agora está desligado o disjuntor, eu tenho que soltar esses parafusos, pegar esses 3 cabos, colocar aqui, apertar os parafusos, ligar o disjuntor para testar se o motor está funcionando ou não. Então, para mim, o principal problema é esse. Agora, aquela questão, onde eu acho muito interessante a utilização disso aqui, tá? Em situações que você precisa muito mesmo de um acionamento e desacionamento contínuo, tá? Então, por exemplo, bomba d'água é um excelente componente. Você coloca o disjuntor motor aqui para proteção, né? Você não precisa ter sinalizações ali. Coloca no disjuntor motor ali, a saída dele, você usa a sinalização para a bomba d'água ligada. Ou em caso de sobrecarga desligada, coloca a sinalização. Esses disjuntores motores já têm contato auxiliar do lado. E é uma excelente opção, tá? Eu particularmente, em mais de 25 anos na automação, na elétrica, eu pouquíssimas vezes me deparei com um componente desse com problema, tá? Mas é só para você entender que todo componente ele tem vantagem e desvantagem. Aí cabe a você entender se compensa ou não, tá? Se você quer aprender mais sobre automação e comandos elétricos, vem estudar com a gente. Nós temos o curso de comandos elétricos e inversor de frequência, o curso 2 em 1, 100% online, tem certificado, apostila, grupo do WhatsApp exclusivo para os alunos, tá? É um curso espetacular, dezenas de videoaulas. E se você quer saber mais, chama no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.